sentir a bênção de sermos chamados por Deus e que possamos ser tocados no nosso coração, na nossa mente, para que os nossos gestos, as nossas palavras possam dar testemunho daquele em quem queremos. Depois de 16 meses, chegamos ao final, como dissemos no início, da série mais longa de pregações desde 2010. Tivemos 16 meses, com poucas introduções, só sobre o livro de Lucas. Lemos o livro de Lucas de início ao fim, e sobre todas as passagens tivemos meditação. E nestas mais de 70 mensagens, nós vimos a forma como Lucas, o evangelista, olha para Jesus. E é por isso que temos 4 evangelhos. Porque os evangelistas olhavam para Jesus com ângulos diferentes. E durante 16 meses, nós vimos como Lucas olhava para Jesus. Como Lucas recorda Jesus como Filho de Deus, o Messias de Israel, o Salvador do mundo, o meu Senhor e o teu Senhor. Ao caminhar com Jesus, podemos compreender que Ele não foi um mero mestre. Ainda hoje, muitas vezes temos a tentação de o recordar Jesus unicamente alguém como teve ensinos fenomenais, um mestre. Mas Lucas diz-nos, Ele não foi um mero mestre. Ele não foi simplesmente um homem. Ele foi muito mais do que um homem. Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus feito carne e osso. Ele veio para que nós hoje pudéssemos ter uma relação única com o Pai. Ele veio porque é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para retirar do mundo o pecado. Para retirar da nossa vida o pecado. Para retirar da minha vida e da tua vida o sentimento de culpa que nos traz o pecado. Ele veio para que nós pudéssemos, quando passar o anjo da morte, mas o anjo da morte eterna, os nossos umbrais estarem pintados com o seu sangue, o sangue do Cordeiro. E quando o anjo da morte passar, ele passará e nós não seremos tocados. Ele veio como Deus encarnado. Ao chegar ao final da série, é essencial que compreendamos que quando lemos o Evangelho, como lemos Lucas, não lemos meramente um livro. Nós lemos este livro para compreender o que é que Jesus espera de nós. E o que Ele espera de nós é que nós possamos agir como Ele agiu. Possamos pensar com o seu coração. E possamos dar testemunho que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. Passados 16 meses, possamos ter uma relação mais íntima com Jesus. Fizemos o percurso todo. E este percurso foi feito para que nós pudéssemos ter uma relação mais íntima com Jesus. E se isso não aconteceu, se por algum motivo isso não aconteceu, exorto-vos de todo o meu coração, é tempo de nos ajoelharmos literalmente aos pés de Jesus. Se a palavra já não nos transforma, é tempo de nos ajoelharmos literalmente, não só na mente, mas dobrar o nosso joelho, porque precisamos que Jesus transforme a nossa vida. Se não conseguimos tirar tempo para estar com Jesus em oração, se não conseguimos tirar tempo para ler a Bíblia, se não mudou nada da nossa vida, é muito provável que nós não tenhamos ido encontrar Jesus no nosso caminho. Conhecemos a teoria. Temos Bíblias em casa, certo? Há mais do que uma. No iPad, no telemóvel, teremos uma dezena. Mas se a nossa vida não muda quando lemos a palavra de Deus, ainda não conhecemos Jesus. Convido-vos a abrir as Bíblias. Vamos ler os versículos finais do Evangelho de Lucas. Lucas 24, 36 a 53. Vamos escutar esta palavra de pé. Vamos escutar os últimos versículos de Lucas.
vai fechar tudo aquilo que é o livro de Lucas que andámos a ler desde janeiro do ano passado. Estavam a descrever estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Assustaram-se e ficaram cheios de medo porque pensavam que era um fantasma. Mas Jesus tranquilizou-os dizendo: por que é que se assustam? E por que têm tantas dúvidas a meu respeito? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, porque um espírito não tem carne nem ossos, como veem que eu tenho. Ao dizer isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas até lhes custava acreditar, tão cheios de alegria e de admiração eles estavam. Então Jesus perguntou-lhe: têm aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe uma posta de peixe assado, que comeu à vista deles. Jesus acrescentou ainda: o que vos tinha dito quando andávamos juntos é que tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos, tinha de se cumprir. Depois, Jesus abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: é assim que está escrito, que o Messias tinha de morrer, que ao terceiro dia havia de ressuscitar dos mortos, e que em seu nome se havia de pregar a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são as testemunhas de tudo isso, e como tal vou enviar-vos, eu próprio, o que o meu Pai prometeu. Devem esperar aqui em Jerusalém até receberem o poder que vos há de vir do céu. Jesus levou-os depois para fora da cidade, para os lados de Betânia. Ali, levantou as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se e foi levado aos céus. Eles adoraram e voltaram para Jerusalém muito contentes. E estavam constantemente no templo, dando graças a Deus. Palavras da salvação. Bondoso Deus, que tu possas colocar esta palavra na nossa mente e no nosso coração. Que tu nos ensines esta manhã e que tu nos transformes, não só nesta manhã, mas para aquilo que ainda nos falta viver do resto da nossa vida. Guarda-nos e abençoa-nos por Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Estamos a terminar Lucas. E nos últimos versículos o que nós vamos ver é como Lucas fecha o seu ensino. Nele, nós confirmamos tudo aquilo que Lucas já foi dizendo desde o capítulo 1. Jesus é o homem-Deus. Então, nesta manhã, vamos falar de 3 pontos. Primeiro, Jesus é homem. Segundo ponto, Jesus veio para cumprir as profecias. Terceiro ponto, Jesus é Deus. 3 pontos que vão resumir tudo aquilo que andámos a falar ao longo destes meses. Jesus é o homem, Jesus veio cumprir as profecias, Jesus é Deus. O primeiro tópico desta manhã, podemos vê-lo dentro do versículo 36 e 43. Nele vemos a confirmação que Jesus é homem. Ele foi homem que nasceu de uma virgem chamada Maria. Ele foi homem ao morrer sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele foi homem ao ser sepultado. Mas também, como homem, ressuscitou ao terceiro dia. Porém, mesmo quando ressuscitou, depois de ter aparecido primeiro às mulheres, aos discípulos a caminho de Emaús e a Pedro, os restantes discípulos não conseguiram acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Eles viram Jesus ser maltratado, sangrar, ser pregado numa cruz e falecer e ser sepultado. Eles viram, os discípulos, como Jesus tinha sido vencido pelo último dos inimigos. A morte tinha destruído Jesus, tinha consumido o seu corpo e ele tinha falecido. Assim, ao saberem que algumas pessoas tinham visto Jesus, não nos podemos contar hoje que eles não tivessem acreditado. Afinal, os mortos não andam. Mas Jesus sabia que esta reação era normal. E é interessante porque Lucas, ao contrário
de, por exemplo, Mateus, não coloca Tomé na história. A dúvida que Jesus sente não é a dúvida de Tomé, é a dúvida de todos os discípulos que estão sentados à volta da mesa. Lucas olha para Jesus e fala de Jesus como a escrutinar o coração de todos os discípulos. E ao ver que a dúvida existente é a dúvida de todos, e nesse momento ele não pede a Tomé para tocar, ele mostra a mão e os pés a todos os seus discípulos. E diz para lhe tocar. Então, o medo e a surpresa que existiam antes passou a ser uma alegria tão grande que a falta de discernimento era exatamente igual. A dúvida fazia com que não crescem, a alegria em excesso, a exaltação fazia com que não dissessem nada que se aproveitasse. Eles não conseguiam testemunhar nem na dúvida nem na exaltação de quem é Cristo. E então Jesus disse: vamos parar, vamos partilhar uma refeição. Vamos partilhar uma refeição. E ao partilharem a mesa, partilharam a fé. E partilhando a fé, atingiram a razão. Ao ler o texto, pensei na realidade que é Jesus para nós hoje. Nós individualmente e nós como igrejas. É muito comum nós estarmos nestes dois polos. A maior parte das vezes estamos com o coração com tantas dúvidas, com tantos medos, com tantas dores, que quando olhamos para a ressurreição, na realidade custa-nos a crer que ela aconteceu exatamente como a Bíblia diz. Ou então vivemos no outro extremo, numa euforia tão grande na nossa relação com Jesus que não damos testemunho dela de qualquer forma, mas vivemos unicamente a nossa fé dentro das paredes dos templos. E deixem-me explicar porque é que estes dois polos são igualmente nefastos. Primeiro, no coração cheio de dúvidas. Nós fazemos muita igreja a perguntar aqui na igreja: algum de vós nunca teve dúvidas? Ninguém? Não. Todos nós já tivemos dúvidas. Provavelmente dúvidas muito fortes. Se pensarem na razão que vos levaram a ter dúvidas, o que é que diriam? Qual é a razão que vos levou a ter dúvidas? Podemos dizer algumas, talvez dificuldades relativamente a ter ou não trabalho, dificuldades financeiras, de sustento, relações familiares que são quebradas, uma falta de autoestima. Podia continuar. Agora, se olharmos, pensarmos nesses momentos em que tivemos dúvidas, e tenho que pensar, pensa num momento em que tiveram muitas dúvidas. Vou pensar? Pensa, no momento em que tiveram muitas dúvidas. Onde é que Jesus estava nesse momento? Estavam a pensar em vocês ou em Jesus? Eu não tenho dúvidas que quando nós estamos nessas fases, nós temos que pensar em nós. Nós centramos em nós porque achamos que temos que ser nós a resolver os problemas. Temos que ser nós a prover, temos que ser nós a conquistar a autoestima, temos que ser nós a trabalhar, e por isso compramos livros imensos sobre a autoestima. Temos que ser nós a conseguir sustentar a nossa família, temos que ser nós a tratar que as nossas relações familiares possam ser mais firmes. Temos que ser nós, e quando nós é muito forte, Jesus está fora. Porque nós achamos que temos que ser nós a fazer tudo. E quando nós não conseguimos fazer isso, quando nós nos esforçamos ao máximo, gastamos todas as nossas energias, chega a um ponto em que não conseguimos fazer mais, porque já não temos mais energias para gastar. O que acontece é que desabamos. Não temos como continuar. Já não temos energia. Já não temos força. Já não sabemos como. E perguntamos: Senhor, mas porquê? Pelo menos no meu caso, não tenho dúvidas, é isso que acontece. E penso que em muitos de vós o processo é exatamente igual. Agora, a olhar para trás, para essas dúvidas, o que é que teria acontecido se tivéssemos colocado Jesus na equação? Se em vez de tentarmos resolver os nossos problemas
no nosso tempo, com os nossos métodos, tivéssemos colocado os nossos problemas nas mãos de Jesus. Mas colocar mesmo, não é dizer que colocamos nas mãos de Jesus, mas depois continuamos a tentar resolver as coisas da nossa maneira. É colocar nas mãos de Jesus e dizer: Jesus, toma tu conta. Sara tu. Cuida tu. Provavelmente teria mudado muita coisa na nossa vida. O problema é que nós temos dificuldades em confiar plenamente em Jesus. E custa-nos dizer isto dentro da igreja, mas nós temos muitas dificuldades em confiar plenamente em Jesus. E é por isso que tentamos ajudar Jesus e dar uma força, um empurrãozinho àquilo que deve ser o trabalho de Jesus. Isso não é depender de Jesus. Colocar Jesus na equação é ter a firme convicção que Jesus ressuscitou dos mortos. E se venceu o maior de todos os inimigos, que é a morte, vai cuidar da nossa vida. Nas palavras do apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 18, temos o texto que diz: digo-vos, portanto, em nome do Senhor, não se comportem como pagãos. Versículo 17 do capítulo 4. Não se comportem como pagãos. Paulo está a escrever a crentes. Não se comportem como pagãos, que vão correr atrás dos vossos pensamentos inúteis. Uma vez mais, Paulo está a escrever a crentes e diz: não se comportem como aqueles que não são crentes e que correm atrás dos pensamentos, dos vossos pensamentos, como se eles pudessem fazer grandes coisas por vós. Não podem, são inúteis. O seu entendimento está completamente às escuras e, por causa da ignorância que os domina e do endurecimento do seu coração, andam longe da vida que Deus nos ofereceu. Quando corremos atrás dos nossos pensamentos, tentamos ser nós a resolver os nossos problemas, tentamos ser nós, tentamos substituir Cristo no seu papel, Senhor da nossa vida. O que acontece é que andamos completamente às escuras. E então, a consequência é que já andamos longe de Deus. Ouçam, quando Jesus não está na nossa equação, quando Jesus não está na nossa vida, nós comportamos como pagãos. Não há meio termo. Não há hoje sou de Cristo, amanhã não sou. É um processo. Mas não há forma de hoje sermos discípulos, amanhã não sermos, depois voltarmos a ser e depois deixarmos de ser. Quando Cristo não está na equação, nós comportamos, à vista de quem está fora, como pagãos. Tornamos-nos agressivos, estressados, deixamos de cuidar de nós e deixamos de cuidar dos outros. Fechamos sobre nós mesmos e sobre os nossos pensamentos inúteis. Então, o nosso coração é invadido por trevas e fica duro. Muito duro. E a consequência disso é que passamos a andar longe de Deus. O coração cheio de dúvidas leva os discípulos a duvidar da ressurreição. Foi isso. As dúvidas, naquele dia, fizeram com que eles não acreditassem na ressurreição. E tenho que vos dizer, faz exatamente o mesmo connosco hoje. As dúvidas faz com que nós não acreditemos realmente na ressurreição. Está escrito, mas não acreditamos. Crês tu na ressurreição ao ponto de colocar as tuas vidas na mão do teu Senhor? Este é um polo. Depois temos outro polo que achamos que é muito melhor, mas que na realidade não é. É o polo da euforia. Neste extremo, nós vemos como discípulos, depois de verem Jesus, de até pensarem que Jesus ressuscitou, estão tão eufóricos que não ouvem nada do que Jesus está a dizer. E começam mentalmente a fazer imagens daquilo que aquilo significa.
mas não estão a escutar Jesus. Não escutam aquilo que Jesus está a dizer. Jesus ressuscitou, mas na realidade eles não testemunham de Jesus. A euforia dos discípulos faz com que eles percam a noção da realidade. Esta falta de concentração existe também nas nossas igrejas. Às vezes estamos tão cansados que não acreditamos que Jesus tem poder de restaurar uma vida, restaurar uma igreja, restaurar as nossas circunstâncias. Não acreditamos que Jesus tem poder para isso. Mas o outro extremo é entramos numa exaltação tão grande que só queremos o espetáculo. Gostamos do espetáculo. Mas depois, quando o espetáculo acaba, não sabemos o que dizer porque não temos nada para dizer. Porque não escutamos Jesus. Não sabemos quem Ele é. E depois, quando chegamos à noite, perguntam quem é Jesus. Fica difícil responder. Porque nunca paramos para pensar o que é que significa para mim que Jesus ressuscitou. O que é que significa que Jesus venceu a morte e ressuscitou em corpo? Então não temos muito para dizer. Hoje, nas igrejas, por isso muito fora, vivemos nesta dicotomia. E se calhar por isso é que o nosso testemunho muitas vezes falha muito. É que quer a euforia, quer a dúvida, no fundo não dá testemunho de Jesus ressuscitado. E por isso, nós precisamos de voltar a ler a Palavra de Deus. Sabe porque é que é importante nós querermos realmente que Jesus ressuscitou? É que nós temos que querer realmente que Jesus ressuscitou. Enquanto não queremos verdadeiramente que Jesus ressuscitou, a nossa fé é vã. A sério, não perder tempo. Literalmente, se não conseguimos crer que Jesus ressuscitou dos mortos, andamos a perder tempo naquilo que é a nossa leitura da palavra, a relação com os irmãos, pode ser muito bonito, mas não nos está a moldar para a salvação. Nós temos que crer que Jesus ressuscitou, porque se Ele não ressuscitou, o seu sangue não foi derramado. Se o seu sangue não foi derramado, o Cordeiro não morreu para limpar o pecado do mundo. Ele ressuscitou para demonstrar que o seu sangue derramado venceu a morte. Esse é o fundamento da nossa fé como cristãos. Jesus ressuscitou para que nós possamos viver não à luz do pecado, mas à luz da graça de Deus. E nós não podemos compreender a graça de Deus se Jesus não ressuscitou. Mas Jesus também é um cumprimento das profecias. Jesus é homem e como homem nós temos que compreender que Jesus ressuscitou para testemunhar que Jesus ressuscitou, que venceu a morte e que não há nada que nos possa fazer ter medo. Ele já venceu o maior de todos os inimigos. Ele é o meu Deus. Mas ele também é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Nos versículos 44 a 46, na primeira parte do versículo 46, vemos que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele deixa claro que quer a lei, os profetas e os salmos, a sabedoria, apontam para Ele. Apontam para aquilo que foi a sua morte e a sua ressurreição. O que ele diz é que todo o Antigo Testamento apontam para a salvação. E é interessante ver que só neste momento, depois de Jesus explicar as Escrituras, é que o entendimento dos discípulos se abriu. Ou seja, nós temos noção do que é que o texto está a dizer. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus. Eram judeus comprometidos, iam à sinagoga, iam ao templo. Mas só no momento em que Jesus lhes explica as Escrituras e em como as Escrituras apontam para Jesus, é que o entendimento dos discípulos se abre. Nós podemos passar uma vida inteira dentro de uma igreja, mas se olharmos para a Bíblia, para todos os livros da Bíblia, não apontando para Jesus, o nosso entendimento ainda não se abriu. Como frisar, muitas vezes lemos o Antigo Testamento como judeus.
Nós pegamos na Bíblia, abrimos o Antigo Testamento e, devido àquilo que foi a crítica histórica e a crítica literária, olhamos para o Antigo Testamento e encaixamos o Antigo Testamento no seu contexto. Perfeito. Vemos na Bíblia, vemos o que é que estava a acontecer na Palestina naquele tempo, quem é que eram os personagens históricas, como é que se encaixava o texto naquele tempo. O problema é que se só olhamos para o texto desta forma, o que passamos a ter é um livro histórico. Livros históricos que contam história. Mas depois não diz nada para a nossa fé. Há outra possibilidade. É olhar para o Antigo Testamento e, na realidade, achar que ele é importante para a nossa fé, mas que foi uma coisa que aconteceu no passado, na história do povo. Unicamente na história do povo. Como Jesus agiu com os israelitas, como Jesus agiu na saída do Egito, como Jesus agiu com os reis, como Deus agiu em toda a história do Antigo Testamento. Mas deixamos a história aí. Foi importante naquilo que transmitiu para a história do povo. Mas o que Jesus está a dizer é, não é isso que é importante. O que é importante no Antigo Testamento é como o Antigo Testamento colocou o foco em mim, na morte e na ressurreição. Por isso, quando lemos a Bíblia, a única forma dela fazer sentido, o Antigo Testamento fazer sentido para a nossa vida, é ler o Antigo Testamento como estando a apontar para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, para a morte e para a ressurreição. Se não lemos assim o Antigo Testamento deixa de fazer completamente sentido. E é por isso que muitas vezes hoje nós deixamos de ler o Antigo Testamento. Não gostamos do Antigo Testamento. E dizemos até que o Evangelho são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Ouçam, tudo o que está aqui é Evangelho. Desde Gênesis a Apocalipse. Tudo é Evangelho. O Evangelho é a boa nova de Deus. E a boa nova de Deus está colocada desde a primeira página até a última página. E enquanto nós não compreendemos isto, nós estamos a deixar de lado grande parte daquilo que é a mensagem de Deus para a nossa vida. Toda a Bíblia é Evangelho. Evangelho são as boas notícias que desde o princípio da criação Deus nos trouxe. Ou seja, que desde a caída está a tentar restaurar a sua imagem na humanidade. Desde que a humanidade caiu, Deus está a restaurar a sua imagem em cada um de nós. E quando lemos a Bíblia, temos que ter atenção ao que Jesus está a dizer. Tudo aquilo que está para trás aponta para mim. Por isso, quando lerem o Antigo Testamento, não se esqueçam, está a apontar para Jesus. Está a trabalhar, a moldar as vidas, a apontar para Jesus. Quando não lemos assim a Bíblia, sabe o que é que fazemos? Hoje bati no meu filho, mas a Bíblia diz que há essa possibilidade. Ou hoje a conduzir no trânsito, mas aquele homem tirou do cego, então tem uns palavrões, mas a Bíblia diz. Ou então, hoje não ajudou o meu irmão que precisa de ajuda. E depois temos, mas a Bíblia diz. Começamos a ir à Bíblia, procurar razões para agir como agimos. Porque não vemos que toda a Bíblia aponta para Jesus. Se querem saber como agir, olhem para Jesus. Leiam a Bíblia como sendo focos. Diferentes focos que apontam todos para Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Não tentem encontrar na Bíblia os vossos quereres, os vossos anseios. Procurem na Bíblia Jesus Cristo. No dia em que passamos a ler assim a Bíblia, compreendemos que ela é a maior bênção que podemos ter. A Bíblia é onde encontramos o desejo de Deus para a nossa vida. Na Bíblia encontramos a forma de responder a esse desejo. E na Bíblia encontramos as consequências quando não respondemos à chamada de Deus. A Bíblia, não a Igreja. A Igreja é importante, é a noiva de Cristo. Congrega os santos que se afastam do mundo para servir a Cristo. Mas é a Bíblia. É na Bíblia que nos temos que fundamentar. Só a Escritura é a regra de fé. Quando olhamos assim para a Bíblia,
compreendemos que Jesus é Deus. Nos restantes versículos, 46b a 53, vemos como é que a realidade de Jesus ser Deus influencia a nossa vida. E há três coisas que o texto diz que, quando isso acontece, nós somos chamados a fazer. Primeiro, em nome de Jesus, em nome desse nome, nós passamos a anunciar o arrependimento que leva ao perdão dos pecados. Primeiro, quando queremos que Jesus é Deus, nós anunciamos, pregamos o arrependimento. Porque é o arrependimento que leva ao perdão dos pecados. Segundo, nós transformamos em testemunhas de Cristo. E em terceiro, nós somos revestidos de poder. Jesus ascendeu ao céu, no texto, e senta-se à direita de Deus Pai, onde diz o credo, virá para julgar os vivos e os mortos. Para ele subir ao céu, ele deixa claro qual é o nosso papel. Nós somos chamados a ser testemunhas das Sagradas Escrituras, onde encontramos, mais uma vez, as profecias que apontam para Jesus. Quando ele sobe ao céu, ele deixa isso claro para nós. Sejam testemunhas. Olhem para as Sagradas Escrituras. Anunciam o arrependimento. Um arrependimento que tem, na pessoa de Jesus, o seu centro. E isso é tão importante porque é o arrependimento que leva ao perdão dos pecados. Agora, uma nota importante. Sem arrependimento profundo e sincero, não há perdão de pecados. Ouçam, sem arrependimento, não há nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum irmão que vos perdoe os pecados. Esta igreja não irá perdoar nenhum dos vossos pecados. O irmão que está ao vosso lado não vai perdoar os vossos pecados. Os vossos pecados são perdoados por Deus. Podemos tentar enganar-nos. Podemos dizer que tudo mudou na nossa vida. Mas se não damos frutos de arrependimento, nada mudou. Se não damos frutos de arrependimento, nada mudou na nossa vida. Se em nós não há obras de arrependimento, diz Tiago, a nossa fé é morta. Está morta. Não há fé sem obras de arrependimento. Sem que possamos agir de acordo com aquilo que é uma fé transformada em Cristo Jesus. Continuamos a ser aquilo que sempre fomos. Homens e mulheres que vivem longe de Deus, mas que agora têm uma roupagem da religião. Nós somos religiosos. Mas não é a roupagem que nos leva a uma vida transformada. Como muitos de nós sabemos. Não é a roupagem, não é o facto de ir à igreja que transforma a nossa vida. Não é o facto de dizermos que queremos que transforme a nossa vida. Não é. E todos nós provavelmente temos essa certeza porque já aconteceu connosco. Não é o facto de dizermos que somos cristãos que nos faz discípulos de Cristo. A necessidade incontrolável de dobrar o nosso joelho é que nos faz discípulos de Cristo. A ânsia de queremos estar aos pés de Jesus é o que diz que somos discípulos de Cristo. O facto de querermos conhecer mais, queremos ter uma vida transformada, é isso que nos faz discípulos de Cristo. Quando vemos a nossa vida ser transformada, como a vida do leproso, do Lázaro, de Maria, de Marta, de Pedro, do endemoninhado, de Paulo, de Silas, Priscila, de Áquila, de Irineu de Leão, de Agostinho, de Lutero, de Calvino, de Martin Luther King, de tantos homens e mulheres ao longo da história. Quando isso muda, quando nós vemos a nossa vida ser transformada e passamos a anunciar Cristo como nosso Senhor, aí somos discípulos de Cristo. É claro que podemos perguntar como é que vamos fazer isso. Nós não somos Martin Luther King. Nós não somos Lutero. Nós não somos Calvino. Então, o texto dá-nos a resposta. Permaneçam firmes e serão revestidos de poder. Permaneçam firmes, e esta é a parte mais difícil. Permaneçam firmes e serão
revestidos de poder. Até isso acontecer, como testemunhas, somos convidados no texto. Os discípulos ficaram a adorar a Deus e permaneceram juntos no templo a louvar a Deus. Permaneçam juntos a louvar a Deus. Permaneçam firmes no louvor até ser revestidos de poder. Não podemos falar de Cristo quando não conhecemos Cristo. Não podemos ser testemunhas quando não temos em nós o poder que nos leva a proclamar quem é Jesus. Se nós não cremos em Jesus ressuscitado, nós não temos como falar de Jesus. Então permaneçam firmes em louvor. Uma coisa é dizer que Cristo ressuscitou. Provavelmente todos nós já dissemos muitas vezes que Cristo ressuscitou, já ouvimos muitas pessoas a dizer que Cristo ressuscitou. Outra coisa bem diferente é dizer que Ele é o meu Salvador. Não é? Deixamos de falar no nome das outras pessoas. Começamos a dizer, Ele é o meu Salvador. Ele susteve-me quando nada mais podia suster a minha vida. Ele acompanhou-me, Ele restaurou-me, Ele acompanhou os passos que eu dei, Ele tomou-me na palma das suas mãos. Mas para isso nós podemos ter a certeza que Ele fez isso na nossa vida. Dá testemunho daquilo que Ele fez por ti. Nos momentos de tribulação, Ele me susteve e por isso eu daria a minha vida por Cristo. Eu creio que Ele ressuscitou vivo. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. Que Ele amou Deus, que é eterno com o Pai. Senhor da minha vida e da Igreja, que é a sua noiva. Eu creio que Ele tentou isso. No final da série sobre Lucas, encontramos um texto que resume tudo aquilo que Lucas disse ao longo de 24 capítulos. Jesus é o homem, Jesus é Deus e nós somos convidados a ser seus discípulos. E para isso temos que nos comprometer com o ensino que Ele nos dá. Eu tenho que vos dizer que se não acreditarmos em alguma destas premissas, não acreditamos nelas todas. Não há forma de não acreditarmos que Jesus é homem e achar que queremos na Bíblia. Não há forma de acharmos que Jesus é Deus, mas acharmos que somos discípulos comprometidos. Não há forma de não sermos discípulos comprometidos e dizermos que somos cristãos. Não há forma. Ou acreditamos nas três premissas, ou não acreditamos. E não somos discípulos. Não há forma. Hoje terminamos esta série, mas para aqueles que tinham uma fé fria ou que não criam em Jesus de todo, espero que o vosso relacionamento com Cristo tenha apenas dado o primeiro passo e que todos nós possamos crescer em intimidade com Jesus.